Oi, gente, tudo bom? Estamos de volta brevemente com o antigo cenário. Eu tô passando só para dar umas dicas para vocês. Eu vejo que muita gente ainda me fala dos vídeos de filosofia, pergunta coisas que são a respeito do curso, da minha experiência. Pessoas normalmente são recém-chegadas e não sabem que eu já fiz 3 vídeos sobre o curso. Então eu resolvi fazer esse pequeno tutorial sobre como navegar pelos vídeos de filosofia que eu fiz aqui para o canal, tá? O primeiro vídeo é aquele mais conhecido, né? Afinal, o que é um curso de filosofia? Que aparentemente eu detonei tanto o curso que eu assustei alguns de vocês. Aí, como sequência, eu fiz o segundo vídeo, as coisas boas de um curso de filosofia. Então, se você assustou com o primeiro vídeo, vá para o segundo, inclusive ele tá no cardzinho, tá? Lá no canto da tela. Mas, se você não achar, o nome é As Coisas Boas de um Curso de Filosofia. Foi feito logo em sequência. E se você quiser mais informações, dicas, macetes sobre o curso de filosofia, vá para o terceiro vídeo, que é o Filos mais Sofia, ou mais sobre filosofia. Então, de um para o outro. Gente, sobre o primeiro vídeo, eu nunca quis estimular vocês. Quis assustar só um pouquinho, mas só que vocês tivessem noção do que é realmente um curso de filosofia. Para vocês não chegarem lá achando que é uma roda de conversa, onde vocês dão sua opinião, o professor discute as opiniões. E, acima de tudo, eu queria que todo mundo tivesse noção de como é um curso difícil. Se tem uma coisa que mata a gente de raiva, a gente que fez curso de filosofia, é ouvir que é um curso fácil. Pelo amor de Deus, depois daquele vídeo vocês já sabem que não é. Mas, de novo, isso não é para desestimular ninguém. É só para vocês irem sabendo já como é. Não, nem bom, detonei o curso, né? Mas eu quis mostrar como é aquela cara a cara no dia a dia. E se pareceu algo duro, é porque é duro em muitos momentos. Vai ser um curso duro. Em boa parte, porque é sempre um choque quando a gente sai da escola e passa para a universidade, né? O nível de exigência é outro. E bom, porque, né, já disse e reitero, as leituras de filosofia são difíceis, são especialmente difíceis porque são mais abstratas. Né? Não tem como ficar dando exemplos concretos o tempo todo, você tem que se guiar pelo pensamento do próprio autor, pelos exemplos que são possíveis de dar segundo ele. A gente não pode ficar dando exemplo assim à torta e à direito de qualquer coisa só para conseguir entender. Às vezes você tem que ficar bem ali no espaço que o autor delimita. Mas é possível, não se esqueçam, é plenamente possível entrar e concluir um curso de filosofia. Mas você vai ter que ter uma disciplina a mais. A questão da opinião, seria bom, eu acho, se a gente trocasse mais opiniões durante as aulas, mas também existe um motivo para que os professores não queiram fazer isso de início, pelo menos. Pelo que eu vivi, né, no meu curso, eles querem sentir que podem confiar na gente. E isso acontece lá, mais ou menos, na passagem para o terceiro ano. É quando a gente começa a amadurecer mais. Porque, convenhamos, a nossa base, quando a gente sai da escola, para a filosofia, né, vou ficar aqui no que eu entendo mais, ela não costuma ser muito boa. Ela pode ser meio fraca, muito fraca, dependendo de como foram as suas aulas de filosofia. A minha base era fraca, tá? Eu estudei filosofia na escola pegando a transição de quando ela não era obrigatória para quando ela passou a ser. Isso significava que não tinha material pronto na escola. Era o professor que tinha que arrumar.
E eu tive um número considerável de professores de filosofia, era cada um com o seu material, cada um com a sua abordagem, e isso não costuma ser bom. Gente, eu acho que os únicos filósofos que eu vi na escola foram Platão e Descartes. O resto eu fui conhecer no curso. Então é uma situação comum a gente chegar a descobrir que não vai aproveitar muita coisa da escola. Se por acaso você está vendo numa ordem cronológica os filósofos, se você tem aula de Descartes, Platão, um pouco de Kant, né, desde que seja com moderação, de Sartre, você é privilegiado. Então use bem, né, escute bem, aprenda bem e use bem se você for fazer um curso de filosofia. Mas a maioria das pessoas não tem uma base tão sólida. Então, pensando assim, se a gente chega com essa base, né, não muito boa, e começa a dar opiniões num curso que a gente está começando a aprender, grandes chances da gente falar bobagem. Então, os professores não querem saber de opinião ali, né, nos primeiros anos. Não é um não querem saber absoluto, varia de professor para professor. Mas o que eu digo pela minha experiência é que eles querem que você entenda que é uma base que precisa ser construída antes de você sair dando a sua opinião. Tem um básico e depois um básico que vai ser refinado, que você precisa entender, precisa dominar, né, minimamente, para fazer o seu juízo sobre. Então a gente precisa construir a nossa base teórico-metodológica. São duas palavras que vocês vão ouvir muito em qualquer curso, na verdade. A gente precisa saber qual é a teoria que a gente está estudando, qual é o método daquele filósofo, para aí sim a gente emitir juízos e opiniões sobre. E isso geralmente acontece quando a gente já tem um certo tempo de curso. Os professores passam a ouvir mais, né? Ficar mais abertos ao que a gente tem a dizer. Então, não é sempre que a postura dos professores está justificada, mas eu entendo essa demora em ouvir as nossas opiniões, né? A gente entra às vezes muito verde, muito novinho, sem saber o que está falando. Então, tenha paciência. Vai chegar um momento em que os professores vão abrir mais espaço, vão ouvir mais. Então, um curso de filosofia não é sobre opinião. Ele tem teoria, ele tem prática, ele tem leituras a serem feitas. Não é uma coisa solta, né? Se você algum dia ouviu falar disso, que filosofia é tudo e nada, tudo é a mesma coisa, que é qualquer coisa, esqueça. Aliás, quem já me acompanha aqui, nem preciso falar isso, né? Haverá momentos de dar opinião, mas não vai ser assim que você chega ao curso, não vai ser em qualquer momento. Estude bastante, que aí as chances da sua opinião ser mais sólida, ser bem fundamentada, aumentam muito. Aliás, sem um estudo sério, disciplinado, você não consegue formar uma boa opinião. E falo de novo, se é isso que você quer, se é fazer filosofia, vá, estude, tenha paciência, seja disciplinado, né? Encontre a melhor maneira de deixar sua disciplina firme. E aí sim você terá resultados, você colherá seus frutos. Eu não tive experiência como docente, infelizmente ainda. As aulas que eu dei foram dentro do estágio, e estágio é um ambiente muito controlado. Dei uma aula particular só, então foi muito pouco, mas foram todas experiências boas. Eu sei que muita gente morre de medo da situação das escolas e não é sem razão, mas eu tive sorte, e não é porque vocês não terem também, de ter pego escolas e turmas que colaboraram muito, que apesar dos momentos de bagunça, eram muito interessadas. Então a gente nunca sabe o que vai acontecer, especialmente com adolescentes que são imprevisíveis, né? Eles podem
sair com umas coisas, com interesses que a gente não imaginava que existia. Então, vale a pena experimentar a docência, mesmo que, como eu, você não passe ali do estágio, né? Porque são coisas que a gente só vai saber se quer tentar ou não se a gente fizer a primeira tentativa. Mercado de trabalho vai ser difícil ainda por algum tempo, especialmente nesse tempo terrível de desvalorização das humanas que a gente vive. Está uma situação mais crítica do que nunca, parece. Mas, gente, nem toda a desvalorização do mundo, nem tudo que um presidente disser, que outras figuras disserem, vai fazer com que as humanas e a filosofia aqui sejam inúteis, que elas percam o seu valor. Nada no mundo tem esse poder. Eu sou da opinião de que a filosofia nunca vai deixar de ser útil porque nós nunca deixaremos de ser indefinidos, incompletos, buscando as nossas respostas. A nossa condição é indefinida, por natureza. E a gente, enquanto ser humano, não tem só instinto. A gente é constituído de uma tal forma que as coisas não estão dadas. A gente precisa pensar o que nós somos, quais são as consequências disso para a maneira como nós vivemos, como nós nos organizaremos para viver, qual a melhor forma de governo, o que vai definir os limites do aceitável e do não aceitável, do certo e errado, moral e imoral, ético, não ético. Então, lugar para a filosofia sempre vai ter. A má vontade das pessoas também. Mas, gente, o número de pessoas que estão interessadas em saber mais sobre essa tal de filosofia também aumenta a cada dia. Só aumenta e é impressionante os lugares de onde elas saem. Então, deem uma chance a esse interesse que vocês têm. Se vocês não puderem fazer o curso agora por questões de dinheiro, deem um jeito de fazer depois, tá? Só não tirem isso da vida de vocês. Façam o que vocês tiverem que fazer no momento de agora, né, de suprir uma necessidade, mas arrumem tempo, né, planejem de uma forma que seja possível tentar um dia fazer o curso, se aprofundar. Porque de qualquer forma a conta chega, né? Se a gente resolve fazer o que quer e não dá muito dinheiro, ou se a gente resolve fazer o que dá dinheiro porque precisa, mas não é o que a gente quer. De todo jeito a conta chega. Então, faça ela valer a pena. Arrume tempo para fazer o que você gosta, para tentar ir em frente ou ir por outro caminho, mas esteja aberto, se mantenha aberto à filosofia, se é dela que você gosta. E experimentar também, se você não gosta. Talvez você não goste de Platão, mas possa gostar de Kant. Nem sei se isso é possível, gostar de Kant, mas... Ou acha Kant terrível, pode gostar de Nietzsche. Não gosta de Nietzsche, pode gostar de Sartre. Tem muitas opções. Filosofia não é uma coisa só. Se suas aulas eram chatas, se você não gostava por algum motivo, dê sempre uma segunda chance, porque ela tem muito a oferecer. É aquela coisa, a filosofia não é a posse da verdade, é a eterna busca por ela. Então tem uma gama infinita de respostas, que ainda está aumentando. Não tem nenhuma fórmula matemática, né? Não tem muito menos nenhuma fórmula mágica, nada definido, nada estanque. Na verdade, nenhuma área do conhecimento é estanque, né? Tá tudo mudando, tá tudo se desenvolvendo. Mas a filosofia, saibam, ela não tem uma única definição e as respostas nem sempre coincidem. Mas é por isso mesmo que você pode se encontrar em alguma resposta que ela tenha a dar. E isso mude a maneira como você se vê, como você vê o mundo,
Isso pode clarear muito as coisas, bagunçar também, mas dar uma riqueza que eu acho que é própria da filosofia, é uma coisa que só ela consegue, né? Não diminuindo nenhuma das outras áreas, mas essa bagunça, esse monte de porquês, então é isso, então é aquilo, bagunça no melhor dos sentidos, tá? Mas é essa variedade de pontos de vista que se chocam ou se convergem que faz com que a gente possa pensar tanto sobre o mundo, sobre nós, percebendo que há sempre algo para questionar, há sempre algo para descobrir, para conhecer melhor e que isso nos faça viver melhor também. Porque descobrir que as coisas sempre têm algo a dizer, algo que a gente nem imaginava, que nem parecia possível, ou que parecia plenamente óbvio, é descobrir que sempre tem algo a mais de interessante também para saber. E quem sabe algo que possa ajudar a jogar mais luz nesse mundo confuso. Nessa coisa confusa que é ser humano também. Bom, gente, é isso por hora. Espero que tenha esclarecido algumas dúvidas de quem ainda estiver aí. É sempre uma delícia falar de filosofia, eu não posso reclamar. Esse interesse de vocês que sempre aparece me deixa muito feliz, porque quem é do meio acadêmico volta e meia tem a impressão de que as pessoas não se interessam, que nunca vai ter procura alta, né, um curso de filosofia, e tudo que chega aí para mim através de vocês prova exatamente o contrário. Isso é muito bom. Então eu adoro falar, é que no canal eu gosto mais de falar de história, de mitologia, mas estou sempre aberta a falar de filosofia também. E continuem mandando suas dicas, suas dúvidas sobre filosofia, sobre outras coisas, eu tento sempre responder na medida do possível. Vamos trocando figurinhas, porque isso é o que move a gente. É essa troca, é saber do que vocês gostam, do que vocês querem ouvir. E a gente conversando sempre. Então, até a próxima. Beijo. Tchau.